É uma alegria para mim estar aqui hoje falando sobre tecnologia e sobre varejo. Primeiro, por tecnologia é onde eu tenho investido a maior parte do meu tempo nas últimas décadas, e varejo é o mundo onde eu nasci, né? Minha família tem atuado nesse segmento há muitas décadas, há mais de 50 anos, então eu já nasci nesse meio, e isso para mim é uma oportunidade muito bacana de poder estar falando sobre esse tema. Eu acho que para a gente falar um pouquinho sobre digitalização, a gente tem que olhar esse momento, esse momento de pandemia e tentar entender como vai ser após pandemia. A gente tem que dar uma limpadinha, eu acho, nesse horizonte, para tentar enxergar um pouquinho mais à frente, para a gente entender como é que a digitalização nos negócios vão ter efeitos. E a gente já pode acompanhar, a gente já tem sinalizações bastante consistentes de que nós vamos ter uma retomada, como o mercado está chamando, de uma retomada em V. Nos Estados Unidos, 35% dos empregos que foram perdidos no período de pandemia as pessoas já foram recontratadas, ou seja, mais de 1/3 das pessoas que perderam empregos nos Estados Unidos já foram recontratados. A retomada na Europa já está acontecendo aqui, e no Brasil não vai ser diferente. A gente pode ter certeza que a gente vai ter uma retomada em V, e essa retomada, na minha percepção, no Brasil, ela tem algumas vantagens se comparado com outros países, e eu gostaria de citar duas delas. Uma, a gente nunca teve o juro tão baixo como nós estamos tendo nesse momento. O Brasil finalmente vai deixar de ser um país de rentista, e as pessoas vão ser, de fato, incentivadas a investir em negócios, em geração de valor. Então isso vai fazer com que a nossa retomada tenha uma consistência maior. E o segundo, as ações que estão sendo feitas para conter um impacto de desemprego que poderia ter sido muito maior, como a gente viu, especialmente nos Estados Unidos. A gente está vendo um trabalho para que isso ocorra em menor quantidade no Brasil, e a gente viu algumas ações específicas, como a própria questão de flexibilização de jornada, que evitou provavelmente a perda de quase 10 milhões de empregos nesse período. Então, eu acredito que se nós tirarmos um pouquinho esse momento, onde estamos todos muito preocupados com tudo que vem acontecendo, a gente tem uma perspectiva de que à frente a gente vai ter uma retomada mais rápida do que a gente poderia imaginar há algumas semanas, talvez alguns meses atrás. E a gente também tem que estar olhando o que está acontecendo de transformação no próprio varejo, no próprio mercado. E a Débora comentou de que um dos itens importantes que os varejistas estão demonstrando é a preocupação pelas mudanças, a preocupação por compreender essas tendências. Mais do que compreender, eles já estão agindo, e agindo de uma forma consistente. Hoje nós temos no Brasil, pelas pesquisas, quase 5 milhões de pequenos varejos, né? São 4 milhões e 800, desses 4 milhões e 800, 4 milhões e 700 são de pequenas ou microempresas, e desse período a gente pode entender, e acho que vale destacar, que provavelmente nós vamos encerrar esse período de pandemia com mais de 150 mil lojas virtuais abertas nesse período. Então, hoje nós já temos no Brasil, ou seja, 4 milhões e 800 mil lojas físicas, e nós já temos provavelmente em torno de 1 milhão e 200 mil lojas virtuais, sendo que dessas, quase 20%, mais de 15% foram abertas nesse período. Então, as pessoas, os varejistas, os líderes dessas instituições, eles não estão só olhando o que está acontecendo, não estão só buscando informações, mas eles estão agindo, porque já compreenderam que essa mudança ela vai, de fato, ocorrer. E aí eu gostaria de fazer um link com o início do ponto que eu trouxe, onde eu tive a oportunidade de acompanhar durante várias décadas as transformações que o varejo sofreu, as transformações que tinha desde na época em que o meu avô tinha secos e molhados, até todo o processo de autosserviço que nós vínhamos recentemente, e agora o varejo está de fato mudando de novo. Ele vai continuar sendo um bom negócio, eu não tenho dúvida alguma, né? E na verdade não precisa ser um grande especialista para ver isso,
basta, eu tomei a liberdade de ontem fazer uma verificação de como está indo a performance dos nossos grandes varejistas na Bolsa, e uma grata surpresa verificar que os nossos maiores varejistas, os 6 maiores varejistas, os valores das suas ações aumentaram nesse período, comparado com fevereiro desse ano. Ou seja, o varejo continua sendo um grande negócio, e para isso, para que ele seja de fato capaz de capturar valor, as pessoas precisam entender, os líderes precisam entender que eles precisam digitalizar os seus negócios. Eles precisam olhar o e-commerce como sendo um canal consistente, eles precisam garantir que as pessoas na loja estejam entregando com boas experiências e conveniência para os seus clientes, e para eles fazerem isso, os processos têm que estar digitalizados, têm que estar acontecendo com naturalidade, para que as pessoas tenham tempo para atender as pessoas. Ou seja, para que os gerentes de lojas, as pessoas que estão nas lojas, tenham tempo para conversar, para tratar bem o cliente, para se conectar com o cliente, sem se preocupar com aquela infraestrutura, com os processos, com os conteúdos e com as ferramentas que esses sim precisam estar digitalizados. E o nosso papel hoje aqui é conversar um pouquinho sobre como digitalizar esses processos, quais são as oportunidades mais naturais que estão disponíveis nesse momento, e eu espero poder compartilhar alguns dos projetos que a gente executou nos últimos anos, que tiveram, obviamente, o objetivo de fazer com que as empresas pudessem ser mais ágeis e mais e as pessoas tivessem mais tempo para atender os seus clientes.